Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Gente de Expressão, o podcast onde falamos sobre negócios, prestadores de serviços e grandes empresas e empresários de Indaiatuba, aqui no estúdio do Grupo Mais Expressão. Hoje eu estou recebendo aqui o Vitor Boteon, da Padaria Liberdade, uma padaria que faz parte da história da cidade, faz parte da minha história também, né? E que já tem o seu... É uma padaria charmosa, vamos dizer assim, e que tem tem crescido cada vez mais. Sim. Como estávamos conversando aqui, diversos diferenciais. Mas antes de tudo, Vitor, eu gostaria que você desse aí o seu olá aos nossos internautas. Sim, e olá. Se apresente também, por gentileza. Um prazer a todos aí, meu nome é Vitor, né? Sou nascido em São Caetano do Sul, mas já me sinto indaiatubano, né? Há 25 anos aqui, desde 2000. Vim para Indaiatuba na ocasião a trabalhar no Distrito Industrial, trabalhei 17 anos, né, nesse segmento, né, ali no Distrito, e em 2015, mais ou menos, que eu ainda na transição, ainda trabalhando na indústria, mas resolvi empreender na área da alimentação. Legal. E de lá para cá, chegamos aqui há mais ou menos uns 10 anos aí nesse segmento e agora há mais ou menos 1 ano e meio na Padaria Liberdade. Que bacana. Deixa eu perguntar para você, o que te levou a aceitar esse desafio? A gente sabe nós vivemos um momento da economia que demanda cuidado, então você precisa ter esse... O que te fez levar a aceitar esse desafio, falar, não, a partir de hoje eu vou levar a Padaria Liberdade para um outro nível. Como é que foi isso? A gente bem que é falta de juízo, né? Um pouco de falta de juízo, mas brincadeira à parte, eu sou cliente da Padaria Liberdade há uns 12, quase 15 anos, né? Que eu conheço ali a padaria. Minha esposa trabalhava numa consultora bem próxima ali da praça e eu deixava ela e passava para ir para o distrito, então passava na frente e acabava tomando café ali, né? Então eu sempre gostei muito da padaria, dos produtos, tive uma amizade próxima com o antigo proprietário, né? E aí quando eu já estava no segmento, tem uma rede, uma lanchonete que faz parte de uma rede de franquias, e quando ele comentou, eu falei, cara, tô cansado, já trabalhei, já tá quase 30 anos lá, desde a fundação, né? Ele falou, tô pensando em passar, né? E eu falei, poxa, é uma oportunidade bacana porque é uma empresa que eu tinha já uma certa admiração, né? Já conhecia já há um tempo, claro. Admirava o modelo de negócio e já estava na área da alimentação, então já conhecia um pouco dos desafios. Não todos, né? A gente sempre é surpreendido ali pelo dia a dia e eu acho que enquanto a gente estiver vivo sempre vai ter surpresas, né? A gente nunca sabe de tudo, né? Claro. Mas foi um pouco disso tudo, né? Conhecer a empresa, conhecer o ponto, admirar ali os resultados, né, no sentido dos produtos que fornecia e ter amizade já com o proprietário anterior e falei, vamos encarar essa. Que legal. Conversei com a esposa, ela apoiou, falei, então vamos para dentro, porque é um segmento que demanda muito tempo, né? Claro. Então a gente está aberto das 5h30 da manhã até as 8 da noite, né? Então é um período, a gente não está o tempo todo, não tem nem como, né? Não seria humano, né? Você está ali das 5h30 até as 8 da noite, mas um bom período do tempo eu procuro estar. Então precisa... E tem também o outro negócio, enfim. Então a questão da demanda de tempo é alta e tem que ter um apoio familiar, senão a coisa não vai não. Pois é. A gente está falando estávamos falando da padaria, que ela já faz parte do dia a dia. Sim. Não só do bairro, também como muitas pessoas, né? Eu estava até discutindo, falando sobre o pão francês, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Muita gente se desloca de outros cantos da cidade para ir conferir. Sim. Como é que foi essa readequação do bairro, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa já está acostumada, né, com aquela maneira de se fazer um negócio e de repente, né, você até comentou isso sobre a equipe, eu gostaria que você falasse como é que foi isso daí para você e para o bairro, como é que você sentiu? A transição foi a ideia, já por conhecer um pouco da padaria e um pouco do público ali, a ideia realmente não era ter uma transição muito brusca, né? Claro. Ser o mais suave possível. Então a gente buscou manter, na medida do possível e do interesse das pessoas, a gente tentou manter a equipe íntegra, né? Sem grandes alterações. A princípio, no começo, sem nenhuma alteração. E
Né, conforme foi passando o tempo, até teve ali algumas adequações, mas muito por interesse mesmo das pessoas. A gente tem funcionários até um pouco raro hoje em dia no comércio isso, mas eu tenho funcionários ali de 15 anos de casa. Eu tinha, mesmo na área de atendimento, eu tinha pessoas ali com mais de 10 anos, então algumas já estavam aposentadas, já tinham interesse já de descansar e aproveitou a transição para isso. Mas ainda assim a gente tentou ao máximo manter todo mundo. E eu estava comentando contigo que logo no começo, assim, nos primeiros semanas, eu sempre, quando o cliente fala, pô, você que é o novo proprietário e tal, eu falo, cara, só não muda o padeiro, só não muda, mantém a qualidade, mantém, então assim, graças a Deus a gente já pegou a coisa andando muito bem, né? Então, tanto que eu nunca fiz questão nenhuma de, aquela coisa do sob nova direção, muito pelo contrário, a gente herdou uma direção que caminhou muito bem, então a ideia era não mudar, não fazer nada de errado, né? Claro. Continuar caminhando no mesmo sentido e, claro, aquilo que a gente conseguir acrescentar, conseguir melhorar, a gente vem trabalhando nesse sentido, né? Trazer um pouquinho mais de diversidade também de produtos. Com certeza. Então, a gente vai tentando sempre buscar melhoria e baseado no feedback dos clientes, né? Aquilo que eles gostam, que aprovam, porque muitas vezes também você cria ali um produto e a aceitação não é tão interessante, aí você recua, volta atrás, enfim, então é nesse caminho. No caso da padaria, como outros comércios, acho que esse contato direto com o cliente no dia a dia é um termômetro, né? Para definir o que você precisa ter ali ou não. Exato, a gente tem a vantagem do cliente da padaria, ele é muito recorrente, né? Então a gente tem clientes que todo santo dia estão ali, tem uns que vêm de manhã e à tarde. Então na hora que você nem, né, você já fala ou até manhã ou até de tarde, porque você sabe que a pessoa, porque são clientes do bairro, clientes que estão ali todo dia para comprar, né? O pãozinho do café da manhã ou aquele lanchinho da tarde, sai do emprego, já passa ali antes de ir para casa. Então a gente tem essa proximidade por conta disso, dessa recorrência. É um cliente que você vê basicamente todos os dias da semana, o cliente passa por ali. Então facilita, né? Você ter o feedback também mais sincero, porque o cara acaba criando essa intimidade, pô, sei lá, tal coisa não estava tão legal, ou pô, isso aí que você colocou ficou muito bacana. Então a gente tem essa proximidade, é bem interessante. São coisas que o interior ainda propicia, exato, né? Exato, são as vantagens ainda. Não é? Indaiatuba tem um pouco de cada coisa, né? Está se tornando um pouco cidade grande, mas ainda consegue ter um pouquinho dessa intimidade ali com as pessoas próximas, enfim. Isso é bom. Falamos do negócio, mas eu queria agora que você falasse sobre a padaria. Nós estávamos falando aqui sobre carro-chefe, né? Você falou que o carro-chefe é o pão francês. Sim. E é interessante, porque não poderia deixar de ser, né? Afinal de contas, você mesmo disse que pessoas vêm de outros lugares para levar o seu pão francês do dia a dia. Mas tenho certeza que temos muitas outras opções lá e outros produtos que se destacam dentro da padaria. Queria que você falasse um pouquinho do que diferencia ali a padaria Liberdade do que a gente tem ali hoje. Então, como eu comentei, assim, por um lado é meio que óbvio, né, do pão francês ser as pessoas vão para comprar pão na padaria, né? Uhum. Mas eu mesmo não esperava, assim, essa questão dele ter ser um diferencial, porque o pão francês, teoricamente, toda padaria tem pão francês, mas muitas vezes as pessoas vêm, né, de fora nesse sentido, de, cara, eu gosto do pão francês daí, e foi uma das coisas que o pessoal brincava muito, não muda a receita, não muda o padeiro, a gente gosta muito do pão daí, então, assim, na região ali, por exemplo, dos loteamentos ali pro lado de Itaici, muita gente vem no Mosteiro, por exemplo. Eu tenho clientes fixos que eu sei que todo dia vem no Mosteiro para cá, e não porque, mas porque trabalha aqui, não, o cara às vezes é aposentado, mas de manhã ele sai lá do Mosteiro, vem aqui para a cidade, compra um pãozinho. Eu tenho clientes, por exemplo, do Regina, que vem lá, é distante, né? E a gente vê, eu tenho clientes fixos ali que vem, cara, vem todo dia aqui, porque gosta disso, gosta daquilo, então a gente tem muito isso. E aí você falando sobre outras, né, além do pão, né, além do pão francês, outros produtos que são queridos, né, a gente tem a parte de salgados, que é muito forte, né, então a gente tem uma variedade grande e volume, né, então assim, por exemplo, a gente tem, todos os dias a gente faz, né, a parte de esfirras, né, todos os sabores, empadas, nossa empada é muito querida, os salgados fritos, então a gente tem todos os dias e tudo sempre muito fresco. Eu diria que acho que se a gente pudesse usar um único termo, assim, o principal, o diferencial nosso é essa questão do frescor, porque a gente sempre tem tudo feito todo dia, né? Então, assim, os salgados, a gente não trabalha
com nada congelado, né? Então, por exemplo, a gente tem o salgado feito no dia. Então, o padeiro entra na madrugada para 6 horas da manhã, quando a gente abre, tá lá o salgado que ele fez naquele dia, né? Há 2 horas atrás estava lá fazendo e tá lá para servir. Então, a parte de panificação também, os pães doces, as rosquinhas, tudo é feito no dia. Apenas a parte de confeitaria que fica gelada, né, que a gente tem ali 2, 3 dias de giro, né? Porque são produtos mais de valor agregado, enfim. Então, a gente acaba girando ali uns 3 dias, mas porque eles ficam resfriados. Agora, todos os outros, eles são sempre feitos no dia. E isso o pessoal reconhece, né? Então, assim, você olha ali e você vê que tudo do dia. E a gente tem uma promoção que é bem tradicional da cidade, muita gente, por exemplo, no bairro ali, todo mundo conhece, e é uma das coisas que o pessoal sempre questionava, você não vai tirar a promoção, né? Bom, mas sempre, todos os dias, a gente fica aberto até às 8 da noite, então todos os dias às 7 da noite a gente liquida tudo pela metade do preço, tudo que, tirando os itens confeitados, né, que são de geladeira, a panificação toda, ela sai pela metade do preço. Então, é uma coisa que é interessante para o cliente e é bom para a gente também, porque a ideia é realmente de você zerar a vitrine, né? E aí, se sobra alguma coisa, o pessoal mesmo leva, a gente leva, doa, mas não fica nada de um dia para o outro. Então, isso é bem interessante. Não fui eu que criei, já veio da administração anterior, e como a gente vê que funcionava super bem, nada melhor do que manter, né? Com certeza. Eu posso dizer por experiência própria, a esposa é aquela que fica de olho em todas as etiquetas, há quanto tempo foi feita. Sim. Porque esse lance do frescor, como você disse, faz toda a diferença, né? Sim, ainda mais quando a gente está falando de um produto alimentício, né? De consumo do dia a dia. E se eu falar com você um pouquinho, nós estávamos conversando aqui sobre o café da manhã lá, né? Sim. Eu fiquei sabendo que o café da manhã lá é movimentado, badalado, cheio de informações quentes lá. Eu falei, acho que virou point de jornalista, eu sei que rolam grandes negócios lá. Que bom. Como é que funciona ali o dia a dia? O café da manhã é o forte mesmo. A gente tem a parte da Copa bem agitada. A gente tem as duas frentes são muito boas, né? Tanto a parte do balcão, que é a pessoa que vai levar para casa, né? Tem um fluxo muito interessante, e o café da manhã também, a partir de umas 6 horas assim, já começa a movimentar bem a questão da pessoa que vai para tomar café da manhã ali, né? Às vezes toma café e vai para trabalhar, e mesmo um pouco mais tarde, agora mesmo, né? A gente saiu de lá por volta das 10 e ainda estava bem movimentado as mesas, então tem muita gente que vai para tomar café da manhã ali, já está acostumado, aquele pãozinho na chapa bem crocantezinho, douradinho, enfim, os lanches, misto quente, bauru, americano. Então, toda essa parte de Copa é bem forte. E a gente está até aproveitando aí para anunciar. A gente está com uma mudança aí em breve. Talvez aí quando sair, já esteja rodando. A gente vai ampliar um pouquinho a parte de mesas ali, colocar algumas mesas com vista para a praça. A gente vai aproveitar um deck, a gente tem um recuo que faz parte da padaria, então a gente vai aproveitar e colocar algumas mesas ali nessa parte externa. Então, se você quiser tomar um cafezinho ao ar livre também, vai ter essa possibilidade. Se você quiser ganhar o cliente ali pelo paladar, já aproveita, já leva ali, porque o negócio vai ser fechado, né? Com certeza. Fecha o negócio fácil, né? O cara comer. A parte de doces também, falando, né, dos diferenciais, o pessoal gosta muito do nosso pudim. Às vezes a gente tem que repor no meio do dia, porque os pudins saem bastante, as tortinhas, e a gente tem quase que um festival de Carolinas. A gente tem um dos itens que cresceu muito depois que eu assumi, foi essa questão das Carolinas. A gente deu uma diversificada nos sabores e uma incrementada mesmo, então é quase impossível sair sem levar pelo menos umas 2, 3 Carolinas lá. Vou dizer uma coisa, que minha filha não ouça nem veja esse podcast. Imagina alguém que é fã. Ainda falando um pouquinho sobre o modelo de negócio, eu estava falando aqui, estava dando uma olhada nas redes sociais da padaria. Sim. E algo que chamou a atenção é que vocês contam lá com um perfil no iFood, sim, com uma gama, assim, uma lista de produtos muito grande. Sim. Não só do dia a dia ali, como pão na chapa, né? Por exemplo, até os produtos mais industrializados ali mesmo, que fazem parte desse... É uma mini mercearia, né? A gente Legal. Atende também. Como é que foi essa decisão de colocar a padaria no iFood? Foi realmente para aproximar o público? Então, como eu comentei, eu trabalho também, tenho, né, um negócio na área de
de lanchonete, e a gente já tinha esse modelo do iFood mais bem estabelecido lá, na Legal. parte de hambúrgueres e tal. E aí, quando eu vim, eu enxerguei isso como uma oportunidade, né? E realmente foi bastante assertivo, porque na correria hoje em dia, né, do dia a dia da gente, muitas vezes não dá mais, a gente quer ter o pão fresquinho, Claro. mas não dá tempo. Então acabava pessoas, né, vai ali pro pão de forma, algumas coisas que você consegue deixar em casa que vai ter uma bisnaguinha, uma bolacha, mas só não tá no pão francês por causa do tempo. E aí o iFood vem para facilitar, né? Às vezes a pessoa acorda, já pede, o tempo de chegar é o tempo dela já, né, tava pronto, tava se preparando, tava se arrumando, consegue tomar um café da manhã em casa com pão fresquinho, né? É diferente. Então a gente tem, e por incrível que pareça, no iFood a gente tem isso bem claro, assim, o que vende, quantidade, o que mais vendeu, o que menos vendeu, enfim. E o pão francês é disparado. É mesmo? O item que mais vende. Muitas vezes as pessoas pensam que é o lanche, o item que mais vende no iFood é o pão francês. O segundo é a mussarela e o terceiro acho que é a mortadela. Então, assim, é frios e pão são os carros-chefes dentro do iFood. Embora a gente tenha os salgados, tenha os lanches e sai bastante também. Mas o pessoal, você vê que é a questão do café da manhã mesmo, né? Aquela oportunidade de você não precisar ir na padaria e de receber em casa. E por ser produtos que basicamente estão prontos, né? Então a gente tem um tempo de entrega muito pequeno, né? Então muitas vezes a gente vive aquela realidade, tipo, vou pegar um lanche, vou pegar uma pizza, às vezes demora, sei lá, 50 minutos, uma hora. E na questão da padaria a gente tenta trabalhar assim, entre sair o pedido e ficar pronto, menos de 10 minutos. Aí é só a questão da entrega. Mas em geral a pessoa recebe com 15, com 20 minutos dela pedir e receber o pedido em casa. Então você consegue administrar isso na sua rotina, né? De forma mais fácil. Convenhamos que 15 ou 20 minutos hoje em muito dia rápido, é muito rápido. Mas falando vou falar para a gente um pouquinho sobre o modelo de negócio, né, sobre padaria. Você é uma pessoa que é do ramo de alimentação. Como é que você observa essa mudança? Porque as padarias antes, elas eram basicamente locais onde você ia buscar o pão francês. Sim. Não tinha aquela grande variedade. Hoje você entra numa padaria, no percurso que você faz entre a entrada até o local onde está localizado lá o pão francês, você praticamente é bombardeado por muitas opções de pães especiais, de bolos, de doce. Como é que você vê essa transformação do mercado? Assim, cada vez mais as pessoas querem ir somente a um lugar para resolver tudo que elas precisam resolver durante o dia? Sim. A padaria virou um lugar de conveniência, né? Então você... a gente tem, desde a parte que nem eu comentei, de uma mercearia simples, então você precisa de um café, de um açúcar, ou sei lá, no almoço você correr ali e pegar um molho de tomate, um macarrão, você tem todas essas opções, né? Um óleo, enfim, aquela coisa que faltou, você corre ali e você vai saber que tem. Mas também tem essa questão, que nem você comentou, da variedade de pães, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem pão de brioche, um pão de milho, pão de mandioquinha, pão de batata, enfim, a gente tenta trazer opções e o pão é paixão nacional, né? Claro. Então, assim, a gente... Indispensável. É indispensável na nossa rotina, né? E aí a ideia é essa, que você possa trazer comodidade. Então, você, num lugar só, a gente já vive uma vida tão corrida, a gente não consegue ir em tantos lugares, né? E a padaria, como você já vai logo cedo, então a ideia é que você possa proporcionar. A parte de geladeira nossa também é bem ampla, bem vasta, então, nesse sentido de facilitar mesmo. Você está num lugar que você consegue resolver e trazer novidades, né? Então, assim... É sempre bem visto ali, o pessoal gosta bastante e recebe muito bem. Sempre que você traz uma novidade, né, um diferencial, o pessoal compra, pelo menos para experimentar, mesmo que depois, né, talvez não goste, mas assim, o pessoal é bem receptivo lá. No primeiro momento existe sempre essa vontade de experimentar. E aí tem aqueles que você acerta e você fala, cara, não tira não. Ou agora tipo, o cara me fala, pô, por que não fez de novo? Então são itens que a gente vai acertando a mão e consegue manter firme ali dentro do nosso catálogo, né? Caramba. Mais uma vez, eu vou falar aqui sobre o modelo de negócio, é uma coisa que eu gosto muito de falar. A criação do cardápio, além, logicamente, desse contato direto com o cliente, exige uma certa atualização. Sua parte, da sua esposa, da sua equipe, de saber o que né? A gente vê hoje em dia cada vez mais as padarias estão se tornando, né, centros gourmets, né, com variedades de pães e que até se surpreende. Como é que você acompanha tudo isso e como é que você observa esse mercado e o que é essencial para que você defina que aquilo cabe na Padaria Liberdade? Essa necessidade de atualização ela é constante, né? A gente precisa estar atento ao mercado, às novidades
Então a gente tem que, acho que o como definir é muito esse olhar mesmo, né? A gente tem que estar olhando mais para fora do que para dentro, né? A gente tem que olhar o que o cliente está buscando, o que o cliente quer. E tem algumas coisas que vêm mesmo, por exemplo, acho que há algum tempo, aí, talvez um ano, veio e se manteve firme a questão, por exemplo, do pistache. Então hoje você tem que ter itens com pistache na padaria. Então eu tenho a Carolina, eu tenho o folhado, eu tenho algumas coisas que tem o recheio de pistache, porque é uma onda que veio para ficar, né? Assim como talvez há mais tempo a Nutella, né? A Nutella veio muito forte, a gente tem bastante coisa com Nutella, então a gente tem que ir olhando. E a questão, por exemplo, de exemplos de doces, né? Mas da mesma forma dos salgados também, né? Claro. Hoje em dia você tem a questão dos pães mais artesanais, né? Que vem crescendo, vem se fortificando. Então a gente tem que estar sempre buscando e tem que ter o feeling ali também de não perder muita essência, senão você começa a gourmetizar demais. A gente estava comentando, a gente é uma padaria de bairro, então é uma padaria do dia a dia. É claro que é legal às vezes sair da rotina, mas também você não pode fugir de trazer excelência naquilo que é o seu core, né? Aquilo que no dia a dia você entra querendo achar, como por exemplo pão francês. Então a chapa é essencial e insubstituível. Acho que é o principal da Copa, né? Não tem como. É um pão na chapa, um cafezinho, um pão na chapa e um pingado. Esse não tem erro, né? Então é de longe disparado os mais vendidos da Copa, né? Então é o que eu falo, você tem que ter novidades, mas você tem que também nunca deixar de cuidar daquilo que é o tradicional e manter a excelência nisso, né? Bacana. Bem, vamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse os horários de funcionamento da Padaria Liberdade. Sim. Quem quiser conhecer mais sobre a padaria, além, logicamente, de visitá-la presencialmente, o que é essencial, seja para o café da manhã ou para buscar o pão francês no café da tarde, ou até mesmo aproveitar a promoção das 19 horas, não esqueça. No final, comecinho da noite, né? É lógico. Já deixa tudo pronto para o dia que vem, né? Claro, hoje em dia, né? Essa praticidade. Horário de funcionamento e telefone e outros meios de encontrar a Padaria Liberdade. Pois é, os horários nossos é de segunda a sábado, nós abrimos às 5h30 da manhã, então consegue atender os mais vespertinos, né, quem vai trabalhar cedinho, e por incrível que pareça, às vezes a gente abre e já tem fila na porta. Meu Deus! Tem alguns... É gostoso isso, assim, dessa continuidade. Então, com certeza. Você sabe que você vai ter pelo menos umas 3, 4 pessoas que estão ali todo santo dia esperando você abrir. Então, a gente abre às 5h30 e no domingo a gente abre às 6. Abre um pouquinho mais tarde, às 6 da manhã. E todos os dias fecha às 8 da noite. Então, aí de domingo a domingo o fechamento é às 8. A questão tem muita gente que fala, que hora que sai a fornada, né? Como a gente tem um fluxo bastante intenso, graças a Deus, a gente acaba tendo pão fresco basicamente o tempo todo. O dia todo. Talvez tenha ali um hiato das 11 da manhã até umas 3 da tarde que é mais calmo nessa parte, né? Não que fique todo esse tempo sem fornear, não, mas o fornecimento acaba sendo um pouquinho mais espaçado. Claro. Mas da parte da manhã e das 3 em diante, a gente sai pão basicamente a cada 15, 20 minutos, é pão saindo quentinho do forno, né? É bom demais. É difícil manter o regime, né? Os cheirinho, né? Que nos desculpem, né? Mas o pão francês é essencial. Mas mesmo na questão do almoço, até uma questão que acho que passou de eu comentar, a padaria ela tem essa coisa da agilidade, né? Ela é um... Então tem muita gente que nos escolhe ali para almoçar, né? Não que talvez seja o mais nutritivo, mas tem gente que está com o tempo apertado ali, cara, vou ali, vou comer um salgado, né? Vou comer um hambúrguer, ou vou pedir um americano, cara, porque é sempre uma solução rápida, né? Então, assim, e a gente tem espaço para isso, então facilita muito. Então, tem a questão do café da manhã e à noite, ali à tarde, mas no almoço também acaba sendo uma pedida se você está com pouco tempo. Que legal. É bem vantajoso. Esses basicamente são os nossos horários. Na questão de contatos, a gente está basicamente em todas as redes ali, está no Instagram, está no... o mais fácil, acho que hoje em dia é o Google, né? Claro. O Google, eu não vou nem tentar arriscar aqui o telefone, mas você pesquisar lá Padaria Liberdade, você vai ter o endereço, você vai ter telefone, nós colocaremos vai ter aqui na tela. Tá ótimo. E no Instagram e no Facebook é padaria.liberdade, bem facinho. Legal. Também Victor, tem todos os nossos dados lá, os nossos contatos. Prazer em conhecê-lo. Prazer foi todo Sucesso lá na padaria, que a padaria cresça cada vez mais. Esses estabelecimentos que fazem parte já são 30 anos. 30 anos de história. Fazem parte da história da cidade. Elas precisam cada vez mais serem conhecidas
por uma parcela Sim. maior do público Sim. e também, né, reverenciadas. Eu acho que essa troca entre esse cuidado que você tem e o público busca, isso aí é cada vez mais essencial no mercado de hoje. Aliás, 5h30 da manhã tem gente lá 5h30 da esperando. manhã. 6 horas da manhã no domingo. Não é aquela coisa, né? Então, parabéns mais uma Muito vez. obrigado. Tá? Obrigado por estar conosco aqui no podcast Gente de Expressão. Eu que agradeço o convite. Nos vemos quando fizer 35, 40 anos. Com certeza. Está sempre convidado, tá bom? E vocês, né, aqui do jornal, mas né, todo o público que assiste, estão mais que convidados para nos visitar e passar um tempinho de qualidade lá conosco. Isso aí. Muito obrigado. Então, terminamos aqui nosso Gente de Expressão com Vitor Boteon, da Padaria Liberdade. Obrigado, até a próxima. Até lá.